Na minha cabeça, isso aqui não deveria nem ser um vídeo, porque deveria ser tão óbvio e o aprendizado deveria ser tão fluido ao ponto de que você não deveria ter problemas para falar mais rápido. Os meus alunos, por exemplo, não têm esse problema. Talvez nas primeiras 2, 3 vezes que eles conversam, mas é uma questão de vergonha que eles têm e não de não ser capazes de fluir com a conversa. Então, tipo assim, não é um tema que a gente nem fala no curso, no meu curso de línguas. Assim, mais do que por cima um pouco, né? Mas eu ter que dedicar uma coisa que nem essa, um vídeo que nem esse, pra eu fazer uma explicação sobre o porquê que isso não é certo e porquê que isso não deveria nem acontecer, é uma loucura. E fala muito, né, do jeito que a gente aprende. Bom, eu falei a gente, mas eu não me incluo mais. Mas, tipo, fala muito do jeito que a gente aprende línguas, entendeu? Porque quando a gente aprende de um jeito pouco eficiente, a gente acaba tendo problemas que nem esse. Problemas de fluência, problema pra falar, problema pra se expressar, etc. Então, nesse vídeo hoje, eu quero contar pra vocês o porquê disso tudo acontecer e algumas diquinhas que você pode levar pra casa pra você melhorar. Mesmo assim, tem algumas coisas que você pode levar desse vídeo pra você entender o que você pode estar fazendo errado. E aí você pode tentar corrigir por conta própria. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu tenho que falar aqui, só pra quem não sabe, eu não sou brasileira e eu não morei no Brasil, eu não tenho família brasileira. E o português que eu tenho é um português que eu aprendi sozinha, em casa, sem livros, sem professores, sem gastar R$1 ou euro, ou o que você quiser. Eu fui pro Brasil uma vez, mas eu fui pro Brasil já sabendo o português. Eu tinha uns 15 anos, eu aprendi o português lá por volta de entre 12 e 14. Eu não sei muito bem porque eu nunca quis aprender o português. Não vou mentir, não era uma coisa que eu queria, até porque eu não achava que eu conseguia. Eu tava nessa época na minha vida onde eu tava já frustrada e eu tava tipo, I was done. I was like, tipo, eu não quero aprender línguas, porque eu me sentia muito incapaz de aprender, porque todo mundo falava que eu era incapaz e eu já tinha criado meio que essa identidade de que aprender línguas não é pra mim. Eu já tinha aceitado que eu não conseguia e, portanto, o meu ego falava, é mais fácil você falar que você não quer do que você aceitar que você é ruim e você não consegue. Então eu tinha adotado essa crença de tipo, eu não falo línguas porque eu não gosto de línguas e eu não quero aprender. Então, uma vez eu trouxe uma analogia pra vocês sobre a VPN. Então, uma VPN, de um jeito fácil de explicar, é tipo assim, você conecta um negocinho no seu computador, no seu celular, onde for, e então, se você, por exemplo, está no Brasil, você conecta a VPN e você consegue fazer com que pareça que o seu computador está em outro lugar, por exemplo, na Itália. Qual é o contratempo disso? É que quando você está usando o computador com o VPN, você pega a informação, você manda pra Itália e depois volta pro Brasil, que é onde você está. Então a informação vira muito lenta, porque você tem que transferir tudo pra Itália, depois voltar. Por que eu tô dando essa analogia? E por que eu dei essa analogia no passado? Porque quando a gente fala línguas, muitas vezes, e provavelmente seja quase todos vocês, a gente aprendeu com o método tradicional, onde a base do aprendizado era uma tradução. Então é como se você ligasse o VPN e você pegasse todas as palavras e ficasse tipo, tá, eu quero falar, eu quero, I want. Só que você não pensa I want, você pensa eu, I, quero, want. Aí você fica, tipo, criando essa ponte entre, tipo, a sua língua e a língua que você tá querendo falar. Se é italiano, então você vai mudando, tá? Eu, io, quero, voglio, e vai fazendo essa tradução de palavra por palavra, ou tipo chunks, tipo frase por parte, né? E aí fica uma coisa muito demorada, porque você está pensando, ao invés de conversar, você tá pensando em como que traduz essa palavra, e também você fica pensando qual será que é a ordem da frase, será que esse verbo é na frente ou é atrás, será que, tipo, a regra fala que a conjugação desse verbo é desse jeito ou desse outro. Então você acaba tendo uma situação onde você demora uma vida pra falar essa frase. Eu não sei se vocês já viram o outro vídeo que eu tenho sobre as áreas do cérebro, né? Quando você tenta falar em uma língua desse jeito, você acaba ativando as áreas erradas do cérebro. Então, basicamente, o que deveria ser um processo automático, que seria usando as áreas certas do cérebro, que são a área de Wernicke e a área de Broca, essas áreas seriam capazes de transformar tudo o que você tá pensando em frases simultâneas super rápidas e também entender tudo o que as pessoas falam pra você de um jeito super rápido. O problema é que quando você fica usando a VPN, né, pra, tipo, conversar, você acaba ativando uma área do cérebro completamente diferente, que é o córtex pré-frontal. E nessa área do cérebro, é tipo, você precisa enxergar a língua como se fosse um processo de, sei lá, de resolver um negócio de matemáticas, entendeu? Então, é muito mais demorado, porque é uma área mais lógica, onde você precisa ficar pensando, tá, essa é a estrutura, verbo mais objeto, o verbo é tal coisa, qual é a tradução, e objeto. Mas, tipo assim, você fica pensando desse jeito, entendeu? Aí,
tipo, você acaba tendo até um sotaque ruim, porque você tá literalmente pensando em português, entendeu? Então, tipo assim, quando você usa a tradução, as regras, a memorização, as estruturas de frases, a gramática, não sei o quê, você acaba usando a parte do cérebro que é encarregado por esse tipo de coisa, tipo matemática. E aí é um processo muito demorado, porque é literalmente como se você estivesse transferindo a informação do Brasil pra Itália, sabe, com a VPN. Então, tipo, tá, eu quero falar, eu quero ir pra academia. Io voglio andare in palestra. Então, tipo, você demora uma vida pra falar. Você demora uma vida pra pensar as coisas. Então, qual a solução pra você parar de demorar tanto pra falar? A dica mais importante que eu posso dar pra vocês é vocês pararem de pensar na sua língua materna. Ou seja, se você está falando em chinês, eu preciso que você pense em chinês. Se você está falando em espanhol, eu preciso que você pense em espanhol. Se você está falando em italiano, eu preciso que vocês pensem em italiano. Uma dica, e de novo, é difícil eu dar dicas separadas pra vocês, porque, por exemplo, os meus alunos, essa dica que eu vou dar pra vocês, eles sabem como usar ela e também eles já prepararam o terreno inteiro pra eles conseguirem colocar essa regra na prática e que seja muito rápido pra eles conseguirem virar o cérebro, né? Uma das dicas que eu falo pros meus alunos, mudar o cérebro e conseguir começar a pensar na língua que eles estão falando e não na língua nativa, é você assistir alguma coisa na língua que você quer falar durante um tempinho. Pode ser 10, 15, 30 minutos, o que quiser. Não precisa ser muito, na verdade. E quanto mais você é fluente nessa língua, menos você precisa escutar antes pra poder falar. Ao ponto onde você pode simplesmente escutar uma pessoa falar qualquer coisa, uma frase, e já o seu cérebro vai virar. Ou ao ponto onde você pode ver a pessoa, a sua mente já vai fazer a conexão, essa pessoa é, sei lá, chinesa, e a sua mente já vai começar a pensar em chinesa no momento exato que você for falar com ela. Então tem diferentes níveis, né? Mas quando você tá iniciando, mas no início, o jeito que eu falo pros meus alunos virarem a chavinha é eles assistirem alguma coisa na língua que eles querem falar, automaticamente depois de escutar, já falar na língua que eles querem falar. É por isso que sempre que eu levo algum aluno numa live pra falar ao vivo na língua que eles aprenderam, eu sempre falo primeiro. Vocês podem reparar nisso. Eu vou falar primeiro e eu vou falar em espanhol, por exemplo, ou em inglês ou em italiano, o que for. Eu vou falar primeiro, eu vou ter certeza de que eles estão me escutando, que eles vão mudar a mente e então eles já começam a falar. Então vou tentar falar bastante, vou falar, bueno, venga, vamos falar em espanhol, ¿vale? ¿Estás preparada? No te preocupes, no pasa nada, lá, lá, lá. Eu fico falando em espanhol, ou em inglês, o que for, um tempinho, o mais longo possível, sem parecer que eu tô aqui fazendo um monólogo, pra que eles possam se concentrar em mim, colocar o foco na língua que eu tô falando e eles consigam mudar o cérebro. Mas eles conseguem fazer isso rápido, tipo, eu falar uma frase, duas, e eles já mudar o cérebro, porque eles já seguiram todo o processo de aprendizado. Então, eles já prepararam o terreno, sabe? Pra conseguir fazer esse shift na mente tão rápido. Outra coisa que você pode fazer, que de novo, quanto mais você, né, preparou o terreno, mais fácil é fazer isso. Mas, tipo, tem algumas palavras que vão ajudar o seu cérebro a mudar a mente muito mais rápido. Então, tem algumas frases que eu não posso falar qual é a frase, porque você tem que achar qual é a frase que funciona pra você. Mas tem algumas frases em cada língua que você, com você mesmo, porque não é universal. Mas se você acha certas palavras, elas vão conseguir fazer com que você mude o cérebro muito rápido. São palavras que, por algum motivo, eu realmente não sei o porquê muito bem, mas são as palavras ou frases que, quando você fala, automaticamente o seu cérebro vai virar muito mais rápido pra língua. De novo, se você ainda traduz tudo, se não sei o que, vai ser difícil você conseguir isso. Eu, por exemplo, em chinês, eu falo muito, tipo, não, caixa, é tipo, tá, vou iniciar. Pra mim, isso também me ajuda muito a mudar de língua, entendeu? Então, se você acha quais são as frases, as palavras que do nada ajudam você a mudar o cérebro pra pensar na língua, você vai conseguir virar muito mais rápido. De novo, não tenho como te dar uma dica pra falar se você ter preparado o terreno antes. Mas eu espero que todas as dicas tenham ajudado. E se você quer saber mais e que eu te ajude e que eu leve você da mão pra que você consiga aprender todas as línguas que você quer, então você pode ver o link lá embaixo.